Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Antes de iniciar aqui o resumo da lição dos adultos, só para recordar, mas você já sabe, a lição dos jovens neste trimestre trata do tema do sábado. Lições muito boas. Você pode acompanhar o conteúdo complementar da lição dos jovens no site contextobiblico.com.br. Contexto com M, você já sabe disso também, né? Que é uma brincadeira com o nome, com a palavra contexto com o texto. contextobiblico.com.br. Eu vou dar um spoiler para você aqui, viu? Só para você já ficar com vontade aí de, ao terminar essa lição, querer começar a próxima. Olha aqui o tema da próxima, acabou de ser impresso aqui, a imortalidade. Quando, como e por quê? Outro assunto importantíssimo, tratado em profundidade, com abordagem bem interessante aqui na lição da Escola Sabatina do próximo trimestre, que mais uma vez está recheada aqui de tirinhas, né, cartoons, conteúdos que você pode acessar também pelos QR Codes que há na lição. Realmente um material muito bom. Se você não assinou ainda, aí está o convite para você fazer a sua assinatura da lição Contexto Bíblico. Quando os temas das lições de adultos e jovens variam, por que não assinar e estudar as duas, né? Fica aqui a sugestão. E a lição de adultos continua analisando o tema do sofrimento, do crisol, provados pelo fogo. E nesta semana nós estudamos o tema lutando com toda energia. Lutando com toda energia. Eu vou, como sempre tenho feito, ler aqui alguns trechos que me chamaram a atenção, ler alguns textos bíblicos também que a lição propõe. É um tema muito importante, muito bom de se estudar e muito, mais do que tudo isso, né, muito realista, porque todos nós passamos pelas situações que a lição descreve. Alguns com mais intensidade, outros com menos, mas neste mundo de pecado, inevitavelmente, todos nós um dia sofreremos as consequências do pecado de alguma forma ou de outra. O verso principal, Colossenses 1:29, diz assim: É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Esforçando-se o mais possível. A lição trabalha com esse conceito de esforço humano e a atuação do poder divino. Em que sentido nós temos que nos esforçar? Será que nosso esforço ele tem algum papel salvífico ou a salvação realmente é unicamente pela graça de Cristo? Será que eu preciso me esforçar para conquistar alguma coisa ou devo apenas me sentar, me deitar numa rede e esperar que Deus faça tudo em meu lugar? É uma discussão importante essa também, até porque existe muita confusão quando o assunto é salvação e esforço humano. A Bíblia diz que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Mas ela também diz, esforçai-vos, né? Operai a vossa salvação. Enfim, há textos que parecem contraditórios à primeira vista, mas que quando analisados no seu devido contexto e tendo como parâmetro, né, todo o pano de fundo bíblico, o todo da obra, como alguns dizem, né, a gente consegue entender melhor esse assunto. Domingo, o Espírito da Verdade. João 16, versos 5 a 15, eu quero ler com você aqui esse texto, se você tem a sua Bíblia aí também, eu quero te convidar a ler aqui comigo. João 16, 5 a 15, diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade.
em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Bom, é um texto aqui que traz uma promessa maravilhosa de Jesus, de que o Espírito Santo, quando Jesus ascendesse para o céu, para iniciar ali no santuário celestial a sua obra em favor dos pecadores, ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco e nos fazer lembrar de seus ensinamentos, fazer uma obra de guiar os filhos de Deus a toda a verdade. Enfim, ele ocuparia aqui o lugar de Cristo como nosso Consolador. É óbvio que nós, como adventistas, cremos na triunidade de Deus. Nós entendemos pela Bíblia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que a fórmula batismal de Mateus 28:19, ela deixa essa verdade muito clara, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um texto tão claro e contundente que alguns chegam a usar de desculpas para tentar negá-lo, dizendo que esse texto foi acrescentado depois, não seria autêntico. Mas para nós que cremos, por exemplo, na inspiração de Ellen White, é muito fácil resolver essa questão, porque ela diz no livro Desejado de Todas as Nações que essas palavras, ide, portanto, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas foram proferidas pelos lábios de Cristo. O texto não só é inspirado porque foi escrito por um autor inspirado, Mateus, como ele foi dito, é uma transcrição de palavras ditas pelo próprio Jesus. Então, como negar esse fato? Deus é triuno. No batismo de Cristo, ali estava o Pai dizendo, esse é meu filho amado, ali estava o Espírito na forma de uma pomba e Jesus nas águas sendo batizado. Esse é um ponto que para nós adventistas é muito claro, resolvido, faz parte de nossas crenças fundamentais. As pessoas são livres para descrer disso, livres para negar a existência do Espírito Santo, mas infelizmente perdem com isso, porque é Ele quem nos convence do pecado. A atuação do Espírito hoje é tão importante que Satanás, sabendo disso, tenta tirar o Espírito Santo da nossa mente, do nosso coração, das nossas convicções. Ele faz com que as pessoas neguem justamente aquele que é o que faz com que elas se convençam do pecado. Aquele que clareia os nossos pensamentos, nos faz entender as palavras de Cristo. Negando o Espírito Santo, estamos abrindo mão daquele que é justamente daquilo que nós mais precisamos, que é do Espírito Santo e do batismo no Espírito Santo. Então, o que a lição de domingo nos convida a fazer é pedir a Deus que sonde o nosso coração. Muitas vezes temos pecados dos quais não estamos ainda convencidos de que seja realmente um pecado. Talvez estejamos acariciando algum pecado ou minimizando a malignidade de algum pecado. E nesse caso precisamos realmente que Deus, que o Espírito Santo, nos impressione, nos mostre, nos sonde. É como diz o Salmo, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós temos que clamar a Deus para que Ele nos mostre, que Ele nos sonde, porque o coração do ser humano é enganoso. A lição diz assim: embora o Espírito Santo possa nos trazer a verdade sobre nossa pecaminosidade, ele não pode nos obrigar a nos arrependermos. Também pode nos mostrar a grande verdade sobre Deus, mas não pode nos forçar a crer nele, nem a lhe obedecer. Se fizesse isso, mesmo que da maneira mais leve, perderíamos nosso livre-arbítrio, e Satanás o acusaria de manipular nossa mente e nosso coração, e, portanto, trapacear no grande conflito. E mais abaixo diz assim: o mesmo se dá quando estamos no crisol. Em alguns casos, sofremos precisamente porque não obedecemos ou não nos arrependemos dos pecados. Para que nosso Pai atue em tais casos, devemos escolher de forma consciente abrir as portas do arrependimento e da obediência para que o poder divino nos transforme. Então,
A lição de domingo, repito, nos convida a abrir a mente, o coração, para a atuação do Espírito Santo. Pedir que Ele nos sonde, pedir que Ele nos revele aquilo que temos que mudar, aquilo que temos que abandonar ou adotar. Que Ele nos ajude, que nós oremos por esse motivo. Segunda-feira, a combinação divino-humana. Aqui sim, a lição então aprofunda um pouco a questão do esforço, né? E Colossenses capítulo 1, abra sua Bíblia aí comigo, Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Colossenses 1, 28 e 29 diz assim: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Quem escreveu isso? Foi alguém perdido ou alguém salvo? A resposta é óbvia. Foi o apóstolo Paulo, salvo pelo sangue de Cristo. Depois de salvo, Paulo diz que ele se esforçava. Sim, e a vida cristã é de esforço realmente. E o principal esforço que nós temos que empreender na nossa vida cristã, depois de convertidos, depois de salvos, justificados, é de permanecer em Cristo. Nossa natureza, normalmente, não tende para as coisas de Deus. Porque somos pecadores, nascemos em pecado e temos uma inclinação para o pecado, para as coisas más, a nossa tendência é nos afastar de Deus, é praticar o pecado. Então o nosso esforço principal consiste em ler a Bíblia, orar todos os dias, frequentar os cultos na igreja, porque isso também nos ajuda, nos abastece, nos fortalece. Não ter contato mais com conteúdos na mídia que nos poluem os pensamentos. Então rejeitar aquelas séries que só enaltecem o pecado e a mentira e a depravação e a violência. Abrir mão dos filmes, das leituras, dos jogos, dessas coisas que nos afastam de Deus e que convidam ao pecado. Procurar ter uma mente clara por um estilo de vida saudável. Tem que se esforçar, na verdade. Muitas vezes eu vou até sem vontade para a academia ou para uma caminhada. Naturalmente, eu gostaria de ficar talvez descansando em casa, lendo um bom livro, deitado, quem sabe. Mas é preciso exercer o livre-arbítrio e a força de vontade para fazer aquilo que é bom, independentemente da minha vontade talvez dizer para mim que aquilo não é prazeroso, que eu não gosto. E quanto mais eu me esforço nesse processo, mais aquilo que antes não era tão bom passa a ser apreciado. Você cria, você desenvolve novos e bons hábitos no lugar daqueles que eram nocivos. Então nós temos que nos esforçar sim, e principalmente para estar perto de Deus, para ter comunhão com Jesus. Talvez a vontade não contribua, a vontade humana apenas não contribua para o esforço de ler a Bíblia todos os dias, mas nós temos que conscientemente fazer o quê? Eu vou ler assim mesmo. Eu estou sem vontade de orar, mas eu vou orar assim mesmo. É você exercer a sua liberdade de escolha para fazer aquilo que você sabe que será para o seu bem. Lembra de José no Egito? Ele se desviava da tentação. Jó se desviava do mal. Isso são atitudes conscientes, que não se toma no calor da tentação. Você toma essa decisão antes de acontecer. A lição fala de que esse verbo esforçar vem aí de uma palavra grega que pode significar, em alguns idiomas, agonizar. Nós temos então a imagem de um atleta que luta de todas as formas para vencer. Paulo acrescentou algo novo a essa ideia, pois ele se esforçava não com tudo que tinha, mas com tudo que Deus lhe dava. Se um atleta se esforça tanto para conquistar uma mera medalha, quanto mais nós que estamos caminhando para a vida eterna, deveríamos nos esforçar o quanto pudermos com a ajuda de Deus para ter uma vida de comunhão com Ele, para manter nossa coroa. Apocalipse 3, diz, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então a salvação que foi conquistada por Cristo na cruz
e que nos foi atribuída como justificação, quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, ela pode ser perdida se eu não me esforçar no sentido de permanecer salvo, permanecer em Cristo, ter comunhão com o meu Deus. É um processo que dura toda uma vida. Alguns evangelistas cristãos prometem que se você apenas crer, o Espírito Santo virá sobre você com um poder sobrenatural incrível e fará grandes milagres. Mas isso é uma perigosa meia-verdade, pois pode nos levar a concluir que basta apenas esperar que o poder de Deus venha enquanto ficamos assentados confortavelmente. Viu só? Então cuidado com a graça barata. Mas também cuidado com o legalismo que faz pensar, aquele legalismo que faz a pessoa pensar que é pelo esforço dela que ela vai conquistar a salvação. Não é assim. Nós somos salvos pela graça, mas temos que nos esforçar contra a nossa natureza, contra as tendências do mundo, contra a cultura que nos rodeia, para estar sempre num ambiente em que Deus possa realmente nos abençoar. Para estar em comunhão com Jesus, que é a única forma de nós realmente mantermos a nossa salvação. Vontade disciplinada. E aqui a lição fala sobre o cuidado com os sentimentos. Pedro entendia que a mente é o leme do corpo. Tire o controle da mente e seremos controlados por quaisquer sentimentos que soprarem em nosso caminho. Então aqui tem textos como Gênesis 3,6, 2 Samuel 11, Gálatas 2, 11 e 12, um lembrete aqui de que nós não devemos confiar em nossos sentimentos, até porque, eu repito, o coração do ser humano é enganoso, nossos sentimentos podem nos levar para uma direção que não é aquela que Deus aprova e que não seria uma bênção para nós. Nós precisamos pedir que Deus seja o regente dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Que o lóbulo pré-frontal seja o senhor do sistema límbico, para usar aqui uma linguagem da neurociência, né? O sistema límbico, que é mais relacionado com as emoções, pode ser comparado com um leão que tem vontades, que tem ímpetos. E o lóbulo pré-frontal, que fica aqui na testa, ele é a sede da racionalidade, da tomada de decisões racionais. Ele é o domador do leão. Então, quando uma vontade, um ímpeto, um desejo, ele se manifesta, é a nossa razão controlada por Deus. Porque nós queremos ter a mente de Cristo, não é verdade? É a razão controlada por Deus que deve dominar, domar, amansar muitas vezes esse leão descontrolado. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa mente de Cristo para que ela, sim, seja o nosso domador. Que ela direcione nossos sentimentos, nossos ímpetos, nossas vontades para aquilo que Deus aprova, porque assim será uma bênção para nós. Aí poderemos desfrutar de nossas sensações, de nossa sensualidade até, regida por Deus, abençoada por Deus e saudável, nos abençoando e não nos afastando dele. Então cuidado com os sentimentos, que a razão seja sempre a razão guiada por Deus, dominada por Deus, seja sempre a nossa bússola moral, seja sempre o nosso condutor, ok? Deixar-se levar pelos sentimentos é um perigo. Muitas pessoas sofrem por causa disso, se arrependem e às vezes colhem consequências para o resto da vida, por uma atitude impensada, por serem guiadas apenas pela emoção. Quarta-feira, compromisso radical. O texto é aquele de Mateus 5,29 que diz assim: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. O contexto aqui desse capítulo, desse trecho do capítulo, é de pecados sexuais. Mas claro que podemos ampliar esse conceito aqui para qualquer tipo de pecado, né? Obviamente que ninguém vai entrar no céu mutilado. Nós seremos restaurados e todos teremos um corpo imortal, perfeito, glorioso no céu, incorruptível. Aqui Jesus faz uma hipérbole, um exagero literário, para mostrar que seria preferível você arrancar uma parte do seu corpo do que perder a vida eterna por causa disso. Você percebe mais uma vez aqui que existe um esforço humano nesse sentido, de uma autonegação, de uma autoprivação,
Então, cuidado com o que seus olhos contemplam, com o que suas mãos tocam, com o que seus ouvidos ouvem. Enfim, cuidado com as janelas da alma, cuidado com a forma como você utiliza seu corpo, que é uma bênção dada por Deus. Se ele te tem feito pecar, clame a Deus, peça, Senhor, domina aquilo que eu não tenho conseguido dominar. Que meu corpo, meus pensamentos, minha mente sejam instrumentos de bênçãos para mim e para os outros, e não motivo de perdição. Esse texto aqui de Mateus 5, ele nos faz pensar que precisamos realmente levar muito a sério essa questão das batalhas espirituais. Não é brincadeira. Quanto maior for a frequência das escolhas certas, mais fortes nos tornaremos e mais fraco será o poder da tentação em nossa vida. Isso é interessante, né? Quanto mais vitórias você obtém contra o pecado, as tentações, sua natureza, mais forte você vai ficando para enfrentar as próximas lutas. É uma lei da vida. Então, que Deus nos ajude a ser vencedores nas pequenas coisas, para nos tornar mais fortes a fim de vencer as grandes coisas também. O sofrimento pode ser o chamado divino para que tomemos uma decisão radical de retornar ao plano de nosso Pai para nós. Eu tenho um sermão em que eu faço uma comparação com a experiência vivida por um jovem chamado Aaron Halston, que anos atrás, ao explorar uma caverna na região desértica de Utah, ele estava sozinho lá, ele caiu numa fenda, teve o braço trancado ali contra a pedra, prensado contra a parede por uma pedra, e não conseguia se desprender. E ele tentou de tudo para poder se libertar, passou ali alguns dias e noites, a comida, a água acabaram, e as forças também estavam acabando. E o Aaron Halston entendeu que se ele não tomasse uma decisão radical, naquele momento em que ele ainda tinha forças, ele morreria sozinho naquela fenda, naquela ravina. Então o que ele fez? Ele pegou um canivete, que já estava até danificado, o corte não estava tão bom, porque ele tentou de alguma forma quebrar a pedra com o canivete, e cortou seu braço. Cortou a pele, os músculos, teve que quebrar os ossos ainda antes de cortar o braço. É difícil até de conceber, né, a pessoa conseguir fazer isso, mas foi o que ele fez. Então ele amarrou ali um pano no braço para conter a hemorragia e conseguiu, com um braço só ainda, com a corda que tinha, fazer a escalada até a parte de cima ali, saindo daquela fenda. Graças a Deus, uma família que passava por lá providencialmente o encontrou e o levou para o hospital, porque senão ele teria morrido ali no deserto mesmo, devido a todo aquele trauma que ele viveu. Aaron Halston sobreviveu. Hoje ele continua fazendo suas aventuras exploratórias, mas ele procura agora avisar para onde vai, pelo menos, antes de se aventurar numa dessas aí. Essa história me faz pensar numa decisão drástica que ele teve que tomar e nas decisões drásticas que nós também muitas vezes temos que tomar. Ele quis viver, nós queremos viver eternamente. E muitas vezes as decisões que temos que tomar envolvem abrir mão de uma amizade, de um relacionamento, de algum tipo de prática, de conduta, de um trabalho. Pode ser difícil fazer isso, mas se o seu foco é a vida eterna, você tem que fazer isso em nome de Jesus. Se essa coisa, esse relacionamento, essa prática está afastando você de Deus e da salvação. Assim como Halston tomou aquela decisão drástica para viver, que nós possamos também tomar decisões importantes na vida para viver eternamente. E a lição de quinta-feira aborda aqui a luta de Jacó com aquele anjo, que era Jesus na verdade. Nós vemos que Jacó, quando percebeu que se tratava de Deus ali com quem ele estava lutando, ele perseverou na batalha. É claro que para Jesus seria muito fácil, com um piscar de olhos, eliminar aquele oponente, se afastar dele, mas Deus, ele aprecia uma luta sincera, uma luta perseverante. E no fim dessa luta, Jacó, ele sai como vencedor. Claro que ele teve um problema ali depois na sua coxa, né? Porque Jesus mesmo deslocou, ele sente dor, e esse mancar que veio depois foi um lembrete dessa luta da qual Jacó saiu como um gigante espiritual, um vitorioso. Nós também temos lutas na vida, muitas lutas.
Muitas vezes saímos machucados dessas lutas, frequentemente saímos machucados dessas lutas, mas se lutarmos com Deus e perseverarmos com Deus, sairemos delas como gigantes espirituais. Deus vai usar essas situações para nos amadurecer, nos fortalecer, nos ajudar nessas batalhas e nos tornar mais fortes para enfrentar o que vem pela frente. Lutemos com todas as forças. Entendamos que nossos esforços não têm valor salvífico algum, mas nos aproximam de Deus, nos tornam perseverantes, nos tornam vitoriosos nessa batalha, nesse grande conflito. Especialmente se lutarmos para permanecer unidos com Jesus, mantendo comunhão com Jesus. Não é fácil fazer isso nesse mundo que conspira contra aqueles que buscam a Deus. Então se esforce, faça a sua parte e peça que Deus o fortaleça para lutar as batalhas da vida. Que o Espírito Santo sonde a nossa mente e o nosso coração para nos mostrar aquilo que temos que mudar, aquilo que temos que vencer. E certamente seremos vitoriosos em Cristo, porque em Cristo somos mais que vencedores. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ajudas nas batalhas que temos que travar. Dá-nos força, Senhor, que Teu Santo Espírito sonde a nossa mente e o nosso coração para mostrar onde estão as nossas falhas de caráter, onde temos pecado contra Ti, e com o poder que vem dele possamos ser vitoriosos contra tudo isso. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz e muito obrigado por mais essa lição. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.